Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, amigos! Estamos de volta com mais um We That Podcast de número 96. Estamos chegando ao 100º episódio. Eu lá em 2018 achei que isso aqui não chegava ao 10º episódio, mas estamos aí, 96 episódios. Eu sou a Jéssica Laís, serei sua host hoje. Estamos aí no seu reprodutor favorito de podcast, seja o Spotify, seja o Anchor, seja que você escute direto ali no nosso blog. Estamos aqui. Hoje eu tenho dois convidados especialíssimos que talvez tragam uma visão um pouco mais de fora do Saints, assim. Vamos ver se conseguiremos ou se vamos ser vistas novamente nessa terceira semana de NFL. Primeiramente, eu tenho aqui comigo o Lucas. E aí, Lucas, tudo bem? O Lucas é lá do Information e do Sport Tudo. Tudo certo, Lucas? Fala, Jéssica. Fala, pessoal. Prazer estar aqui. Primeiro episódio de podcast que eu participo de um podcast voltado ao New Orleans Saints, né? Essa franquia que sempre me maltrata, mas que eu amo de coração. Prazer de verdade mesmo. Vamos bater um papo, então, sobre esse time. Mais uma derrota em clássico. Ninguém fica feliz de perder clássico, então... Estamos aí para a gente dar nossos pitacos e cornetas. E também o nosso outro convidado especialíssimo é o Davi Alves, lá do Endzone Brasil. E aí, Davi, tudo certo? Tudo certo, Jéssica, tudo certo, Lucas. Obrigado você também que está ouvindo aí a gente. Também é minha primeira participação, não só no podcast do Saints Brasil, mas também com um podcast voltado ao New Orleans Saints, né? A gente que é fanático desse time. E é um prazer, espero voltar mais vezes e estamos aí para falar desse time maravilhoso e horrível para muita gente. Essa é a galera que vai fazer o Idade Podcast 96 para vocês, então vamos lá. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Lembrando as nossas redes sociais, @SaintsBrasil09 no Twitter, segue a gente por lá, @MundoRudet no Instagram, e temos o nosso blog, mundorudet.blogspot.com, por enquanto, em breve traremos novidades. E também estamos no Facebook. Facebook é só procurar por Saints Brasil, a primeira página que aparecer na sua busca. Abraço pra galera lá do nosso grupo do Telegram, lá nos nossos ouvintes do IDET Podcast. Galera que tá junto com a gente agora nessa temporada, na pré-temporada, na pós-temporada, na alegria e na tristeza. Falamos de tudo lá, além do Saints. E um abraço pra galera que tá jogando Fantasy com a gente essa temporada também. Eu esqueci de anotar novamente, porque eu sou dessa, eu preciso anotar o nome das pessoas que são líderes no nosso Fantasy lá. Então, desculpa, galera, você que está ouvindo aí, que está jogando nosso Fantasy, você sabe que você é o líder. Parabéns, continue assim. O meu time no Fantasy é só ladeira abaixo, eu prefiro não comentar sobre o meu time no Fantasy. Eu entrei no Fantasy só porque a gente fez o Fantasy solidário e a gente doou e tal para uma instituição de caridade, porque meu time é só ladeira abaixo. Porque acabou a minha magia, acabou na temporada passada a minha magia, tal qual a magia do New Orleans Saints. Então, essas são as nossas redes sociais, segue a gente por lá. Vamos só alguns rápidos números aqui antes da gente começar a analisar essa derrota de 22-14 para o Carolina Panthers lá na Carolina do Norte. Eu sempre acho que é na Carolina do Sul, mas é na Carolina do Norte. Somos surpreendidos todas as vezes. James Winston, que está jogando lesionado, com uma lesão nas costas. Além da lesão nas costas, a semana contra o Panthers, ele estava no Injury Report com problema no calcanhar, tornozelo. Então, né, aquela mobilidade maravilhosa.
Nem vou falar nada. Números do James Winston foram 41 passes tentados e 25 bem-sucedidos para 353 jardas, um touchdown, 2 interceptações, apenas um sec para perda de 11 jardas e um QB rating de 58.1. Maravilha! Alvin Kamara, enquanto estava saudável, correu 15 vezes para 61 jardas. Mark Ingram correu 5 vezes para 18 jardas e foi responsável pelo primeiro touchdown do Saints na partida. Já no corpo de recebedores, a estrela da noite foi Chris Olave, nosso rookie, que está jogando muito, muito bem. Menino cheiroso, menino bonito, menino forte, alto, meu Deus. 9 recepções para 147 jardas. A gente estava comentando nos bastidores aqui antes de gravar que o problema do Chris Olave esse ano vai ser o Drake London. É isso, galera? Drake London, se não me engano. Lá do... O rookie lá do Falcons, que está jogando muito também e está marcando touchdowns, ao contrário do Chris Olave. Mas essa não é culpa do menino. Michael Thomas também jogou, mas se machucou no meio quase no final da partida, saiu de campo. Problema no dedo. Disseram que não é muito preocupante por enquanto, ainda, né? Vamos aguardar durante a semana. E não é o pé que ele operou. Mas enquanto esteve em campo, Michael Thomas entregou bastante, principalmente nas conversões ali de segunda, terceira descida. Tre'Quan Smith foi a surpresa da noite, depois que Michael Thomas e Jarvis Landry machucaram. Tre'Quan Smith para 4 recepções para 105 jardas. Então foi uma grata surpresa aí, falando de Tre'Quan Smith em 2022 no Saints. E o outro responsável pelo touchdown do Saints foi Marcus Callaway, com um touchdown, uma recepçãozinha de 4 jardas ali para o touchdown. Fumbles! Tivemos fumbles, é óbvio, porque o que é o Saints sem uma semana sem fumble? Não é o New Orleans Saints. James Winston conseguiu 2 vezes cometer 2 fumbles no jogo. Ele não conseguiu segurar a bola no snap. Eu não vou falar mais nada, porque senão as pessoas vão me chamar de hater. E Alvin Kamara, um fumble numa jogada crucial ali, mas sei lá, Alvin Kamara não é ele mesmo mais, não acredito nisso. Não sei o que está acontecendo com o menino Kamara. Talvez seja uma lesão, ele está com uma lesão na costela. No meio do jogo ele parou, foi lá para a sideline para os médicos olharem a costela dele, colocarem mais umas faixinhas ali. Talvez isso esteja atrapalhando o nosso garoto Alvin Kamara. Agora eu vou falando do lado da defesa. Preciso falar Pete Werner. Eu ainda preciso descobrir como fala o nome dele. Nosso garoto de ouro na defesa. 11 tackles, sendo 6 solos. Esse moleque tá voando. Nunca falei mal. Se falei mal, foi com amor. É isso. E daí tivemos Shai Tuttle muito bem, Demario Davis muito bem, PJ Williams deu uma rateada lá no final do jogo, mas deixa pra lá. Mas eu quero, antes de começar a falar, fica a pergunta pra você, ouvinte, por onde anda menino Marcus Davenport? Por onde anda Cam Jordan? Cam Jordan jogou essa temporada? Ele já entrou em campo? Não sei, fica aí o questionamento pra você que tá nos ouvindo. Eu só preciso... agora falando do negócio, o Saints tentou teve 13 chances de converter terceiras descidas e só conseguiu 5. Esse ataque é uma besteira, meu Deus do céu. Na Red Zone, o Saints chegou 4 vezes na Red Zone e só conseguiu converter 2 vezes. Eu preciso dizer também que nosso kicker, Will Lutz, aí, que era o senhor automático, errou 2 field goals. E teve um field goal bloqueado, mas isso aí não é culpa dele, é culpa do Special Teams, que, pelo amor de Deus, ladeira abaixo também, né? Só derrota. O Saints cometeu 7 penalidades para perda de 58 jardas, muitas delas idiotas. Teve um illegal shift lá, que Jesus amado, né? Pra quê? Mas tudo bem. Bom, acho que são os números aí mais importantes aí pra falar do Saints. Mas vamos começar falando de coisa boa. Galera, vamos começar falando do nosso ataque. Vamos começar com o Davi. Davi, o que você achou do nosso ataque nesse jogo? Cara, é complicado. Você falou números interessantes aí, e um pouquinho antes da gente começar a gravar, a gente estava falando um pouco do desequilíbrio, né? De como a defesa ela consegue jogar bem, e o ataque ele consegue não produzir, né? O James Winston teve 353 jardas,
Isso mostra mais uma vez que é um time que ganha bastante jarda, que consegue ter um ganho de território, mas não consegue catalisar isso em pontos, né? Nosso jogo corrido também não entrou, a gente só teve uma corrida boa, que foi do Alvin Kamara, que foi a primeira dele, ali no começo da partida, então também foi uma parte do jogo que não entrou, e eu até que esperava isso também, até porque Mark Ingram, que é um cara que já é bem conhecido da nossa torcida, produz bem, tá produzindo no máximo ali, no que ele pode, no papel dele, e a linha defensiva dos Panthers é muito boa, a nossa OL também tá muito irregular, e isso só influencia mais no nosso jogo corrido não ter entrado. Me surpreende o James Winston ter tomado só um sec, acho que isso é um ponto positivo, mas não vejo outra direção para ir, ao invés de Chris Olave e Michael Thomas. Eu acho que eles foram os destaques. Sim, tem um Tre'Quan Smith, eu acho que você falou muito bem. Ainda falando de Tre'Quan Smith, não sei, em 2022, um cara que fez já há bastante tempo. É um cara que eu gosto também, já está envelhecendo, mas os destaques são o Chris Olave e Michael Thomas, que coincidentemente são wide receivers de Ohio State, né? Então, são estilos bem diferentes. O Chris Olave é um cara mais profundo, um cara mais rápido, enquanto o Michael Thomas é um cara mais forte, um cara mais eficiente, que consegue produzir bastante rota slant e tem um nível de habilidade em recepções que poucos têm na NFL. Se for para falar os pontos positivos e negativos desse ataque, cara, negativo realmente é o quarterback. É claro, a gente vai entrar em questões de comissão técnica mais para frente, mas James Winston não está saudável. Eu até acredito que quando ele está saudável, ele está fazendo boas partidas pro Saints. Como titular no Saints, ele está com um recorde de, se eu não me engano, 6-4. Então, ele está com um recorde positivo. Antes mesmo dessa temporada, a gente viu que ele começou bem a temporada passada, antes de machucar. Então, é um quarterback que, no sistema correto, consegue produzir. Eu acho que as pessoas ainda enxergam muito ele como aquele cara 30-30, né? 30 touchdowns e 33 interceptações, ou se for ao contrário, não lembro. Mas eu acredito que com uma boa linha, a gente poderia produzir um pouquinho mais. E a gente teria uma linha melhor com o Trevon Penning, que se machucou antes mesmo da temporada começando. Então, é complicado, mas eu sou um pouco mais otimista do que a maioria. Eu acho que com o tempo a gente vai acabar melhorando. E se essa temporada realmente o ataque não engrenar, acho que o Peter Camargo vai ter um pouquinho de oportunidade no mercado aí, porque no Saints eu não acredito que ele vai estar mais. E você, Lucas? O que você viu nesse ataque pavoroso, nessa linha ofensiva? Primeiro fala o que você viu de bom, depois a gente fala do que você viu de ruim. Olha, é complicado, cara, complicado, porque, o Davi fez muito bem em fazer eu lembrar que o nosso querido Trevor Penning está machucado, e eu lembro, né, da indisciplina dele durante os training camps, né? Só de lembrar disso já me dá agonia, mas vamos lá. O jogo de ontem, eu vi que eu consigo tirar um ponto positivo, que é justamente essa química, essa relação entre o quarterback com seus wide receivers, principalmente, eu tô falando aqui de Jameis Winston com o Michael Thomas e com o Chris Olave, né? O Michael Thomas, eu ainda tuitei que é muito bom ele estar em campo e fisicamente bem, porque ele é um desafio, ele é um líder justamente desse corpo de recebedores de New Orleans, e ele faz muita diferença, porque, é claro, o estilo dele, muita gente chamando ele de slant boy, mas esse apelido que acaba pegando, mas às vezes assim, é um cara que é muito produtivo dentro de campo, é um cara que entrega muito e ajuda muito o ataque, por algumas vezes parece ser um check down ali, o cara para salvar pelo menos o ataque, mas um cara que tem muita diferença, faz muita diferença dentro de campo. O outro ponto é o Chris Olave, que, quem me acompanhou durante a época pré-draft sabe que eu estava ansiosíssimo para ter esse cara no meu time. É um cara que eu gosto muito e que eu vejo muito potencial, né? Eu acho que as comparações com o Drake London não sei, até certo nível eu acho que são cabíveis, né? É claro que as funções de cada jogador nas suas equipes são diferentes, né? O Chris Olave tá sendo esse wide receiver 3 para atuar geralmente em rotas mais longas, para ser uma ameaça em profundidade. No jogo contra o Tampa Bay, eu gostei de ver pelo menos como o Jameis Winston gosta de explorar muito o fundo de campo. É uma coisa que a gente sabe
desde o seu tempo de draft. E ele buscando o Chris Olave, mesmo que não tenha conseguido, é uma coisa que já demonstra pelo menos o quanto os dois vêm trabalhando essa química ao longo da pré-temporada. E ontem, eu gostei de ver o Chris Olave sendo explorado pelo Jameis Winston. É claro, do jeito que dava, né? Porque o Winston machucado, a gente já viu esse filme de quarterback machucado e o quanto ele consegue render dentro de campo, né? Mas ainda assim eu gostei de ver pelo menos o desempenho dele, né? Um cara que eu tô torcendo muito para de repente bater ali umas 750 jardas na temporada, pode me surpreender positivamente. Agora, o ponto negativo é sempre a linha ofensiva. E o Orleans tem um histórico de, pelo menos de umas temporadas para cá, de ter uma linha ofensiva muito sólida que fornecia a segurança necessária para o Drew Brees operar o ataque. Agora, com a saída do Terron Armstead, com a manutenção principalmente no interior da linha, né, com a chegada do Eric McCoy, do Cesar Ruiz, também com o Trevor Penning sendo esse nome para suprir a saída do Terron Armstead, a gente vê muitos problemas de disciplina, né? Então, uma coisa que me dá nos nervos de ver um jogo do New Orleans Saints é o excesso de faltas da linha ofensiva que quebram o ritmo do ataque. É um holding desnecessário, é uma saída falsa que não precisava acontecer, sabe? São faltas idiotas que custam jardas, que quebram o ritmo do jogo, quebram o ritmo do ataque, tem que recuperar tudo de novo e às vezes acaba geralmente terminando em 3 and outs. Sabe, é uma coisa revoltante, falta de disciplina nesse setor. E, cara, do jeito que tá, eu tenho muitas dúvidas a respeito do decorrer da temporada, sabe? A defesa eu não tenho nem o que discutir, mas a gente entra nesse tópico já. Pergunta sobre o ataque para vocês. Vou começar por Pete Carmichael, que no podcast passado o Ivan estava aqui, no nosso podcast passado. Se você não ouviu, vá lá ouvir, ouvinte. O Ivan falou bem que Sean Payton, ele mascarava a ruindade do Pete Carmichael. O que vocês acham? Que foi mais erro? Teve chamadas óbvias? Só para contextualizar. O playbook do ataque estava assim. Primeira tentativa era um passe, não dava certo, corria. Aí depois ia pro passe porque estava no desespero, porque a corrida não estava entrando, porque o OL não estava abrindo espaço. Foi basicamente isso o jogo inteiro. Isso ficou muito manjado. Aí no 4-4, quando a gente estava atrás do placar, aboliu-se a corrida e foi só pro passe. E Jameis Winston não sabe fazer passes curtos. Até a galera que fala que o Michael Thomas vive de slant está calada essa temporada, porque o Saints nem a slant está fazendo mais com o Michael Thomas, Jameis Winston e Michael Thomas. Então não sei mais o que falar. Vocês acham que o problema foi mais um playbook básico, bem mal executado? Pete Carmichael já deu o que tinha que dar, tchau, nem deveria ter ficado, o Saints deveria ter ido atrás de um coordenador ofensivo novo. E o que vocês acham? Pode ir. Quem quiser falar primeiro, fica à vontade. Cara, ó, no meu caso, vale lembrar, trazer esse histórico, né, de que o Pete Carmichael, ele tá no Saints como coordenador ofensivo desde 2009, então ele mais de uma década já tá aí desenhando jogadas pro nosso ataque. E eu acho que essa fala de que o Sean Payton mascarava um pouco a situação do Pete Carmichael, ela é um pouco real, porque a gente sabe que o Sean Payton ele é uma das mentes ofensivas mais brilhantes desse século. E eu até defendo que depois de Brady, Belichick, Brees e Sean Payton são a melhor dupla em questão de quarterback e técnico da NFL nesse século. Eu acho que dá para comentar isso, pela revolução que eles fizeram. O Drew Brees liderou a liga em jardas por 7 vezes, o maior número da história, então tem um porquê disso, e o porquê se chama Sean Payton. Claro que o Drew Brees ele elevava o sistema a um outro nível, né? Então, e a gente viu também como que o Jameis Winston estava trabalhando com o Sean Payton, né? Então, acho que dá para dizer isso. E quanto à questão das chamadas, eu acho que é bom a gente saber distinguir um pouco o que é o play caller e o play designer, né? Que é o que eles chamam lá. O play designer é aquele cara que vê as qualidades do elenco, vê as qualidades do ataque, e ele cria jogadas para explorar as principais qualidades do ataque. E o play caller é aquele cara que enxerga a defesa adversária,
ver qual que é o desenho e ver qual que é a jogada que se encaixa mais para gerar ganho, para gerar pontos, conforme o desenho da defesa adversária. E eu acho que o Dennis Allen, ele ainda está se adaptando no sentido de head coach, porque a gente sabe que em defesa ele é especialista. Ele é um especialista em defesa, da mesma forma que o Sean Payton era um especialista em ataque. Por isso que os dois se complementavam tão bem juntos e era uma dupla, cara, incrível. Então, quando a gente tem agora um head coach que tem que ter um olhar mais geral e as chamadas ficam mais para o Pete Carmichael, a gente está vendo um pouco dessa limitação, dele não conseguir reconhecer quais são as principais qualidades do ataque, mesmo ele já conhecendo todos ali. A gente sabe que o James Landry é capaz, a gente sabe que o Michael Thomas saudável é top 10, cara, para mim, no auge, ele foi o melhor wide receiver da liga em 2018, 2019. E a gente tem o Alvin Kamara, um dos running backs mais complexos da liga, que estava voltando também de contusão, então estava ali querendo buscar um ritmo também. Eu acho que foi uma questão mais de chamada também, que ele não está conseguindo reconhecer o que o James Winston ainda está confortável para fazer ou não, e isso pode atrapalhar muito no decorrer da temporada. Por isso que eu acho que, se o ataque não andar muito bem, a gente vai ter um novo coordenador ofensivo na próxima temporada, porque já são, cara, 13 anos ele sendo coordenador ofensivo, e essa vai ser a primeira temporada sem o Sean Payton, e realmente a gente vai ver o que ele é capaz. Se continuar dessa forma, claro que o cenário ideal seria todo mundo saudável, mas se ele continuar dessa forma, cara, vai ser bem complicado ele manter esse trabalho. Olha, eu vou concordar, cara. Eu acho assim, Pete Carmichael, como bem dito, né, nosso coordenador desde 2009, e você via que pelo menos ele e Sean Payton se completavam, pelo menos dentro da filosofia de ataque. O Sean Payton sempre ficou marcada, característico, né? Sempre dessa escola de se atualizar, dessa escola de jogadores de técnicos que costumam desenhar equipes mais ofensivas, dando a bola nos seus playmakers e deixando a bola com eles, certo? Eu acho que assim, eu não acho que o Carmichael deveria ser demitido a princípio. Eu acho que, é claro, eu quero avaliar pelo menos como essa temporada vai sem o Sean Payton. E, claro, muito também vai depender de como o Jameis Winston vai performar ao longo dessa temporada, né? Esperando que ele fique saudável, porque, de fato, o Jameis Winston sempre foi um quarterback marcado por ser um cara com um braço forte de jogar em esquemas que exploram rotas longas e rotas médias. Não é um cara que passa a bola em rotas curtas, jogadas mais curtas, pelo menos para ganhar um avanço de 2, 3, 5 jardas, sabe? Ele não é esse tipo de quarterback, né? Eu espero que, eu quero ver muito como esse estilo de jogo do Carmichael pode se adaptar para pelo menos explorar um pouco mais do ponto positivo, das coisas boas que o Jameis Winston tem a oferecer, mas também trabalhar em cima dessas jogadas mais curtas, porque o Saints, desde que essa mania de RPO tomou a conta da NFL, o Saints ainda nos últimos anos de Drew Brees e Sean Payton, ficaram conhecidos justamente por vamos entregar a bola nos nossos playmakers, justamente para o Kamara, para o Michael Thomas, e deixa com eles que o resto eles fazem, sabe? Eles conseguem esticar o ataque ao longo do campo. O grande problema é justamente essa filosofia, essa readaptação da equipe, né? Porque agora você já não tem mais Sean Payton. Então o Dennis Allen é um cara de uma mentalidade diferente, é um cara que vai deixar justamente as chamadas para quem já conhece o time há muito tempo, que é o Pete Carmichael. Então, assim, eu quero ter calma quanto à comissão técnica, esperar ver o que o Carmichael pode fazer de melhor para essa equipe. Claro, cobrando, portanto, vendo que poderia ser melhor, analisando pelo menos como a equipe vai jogar com o Jameis Winston esperando ser saudável, mesmo, sei lá, Andy Dalton, como possa entrar nesse time titular. Mas vamos com calma. Eu quero ver essa temporada eu quero ver como o Carmichael desempenha ao longo da temporada, e dependendo do que for, eu espero que a melhor decisão seja tomada. E Dennis Allen, tá na hora dele acordar para a vida e perceber assim, opa, eu sou o head coach, eu posso puxar a orelha ali daquele técnico, daquele assistente, daquele jogador, porque se você olhar as entrevistas dele, cara, parece que ele só tá ligado no que acontece na defesa, parece que ele desligou do ataque e do special teams, assim, que ele fica olhando, o que será que tá acontecendo? Já tá na hora da gente começar a cobrar um pouquinho mais do Dennis Allen? Eu acho que não tá
não tá apenas na hora da torcida, do front office cobrar o Dennis Allen, mas tá também na hora do Dennis Allen cobrar todo mundo, sabe? Tanto o Pete Carmichael como o resto da comissão técnica, porque é claro que começo da temporada, bem conturbado, com algumas lesões e tudo mais, porém, ele é o head coach, eu acho que ele ainda tá com uma postura de coordenador defensivo, e eu gostaria mesmo de ver como ele sairia chamando algumas jogadas de ataque. Claro que a gente tem que focar na qualidade do treinador. O Bill Belichick, tudo bem que agora ele faz tudo ali no New Patriots, mas todo mundo sabe que ele é uma mente defensiva. Então, a qualidade dele, ele já sabe que ele vai trabalhar bem. Porém, cara, eu acho que ele ainda tá se acostumando com a pressão e com essa cara, ter essa oportunidade de ser o head coach do New Orleans Saints, que foi tão bem cuidada pelo Sean Payton desde 2006, então é um trabalho que, cara, gera uma pressão muito grande. Eu acho que ele tá sentindo um pouco. Eu quero esperar até a semana 5, mais ou menos, que esse é o prazo que eu tenho para formar uma opinião concreta do resto do meu time. Qualquer time, não só o New Orleans Saints. E eu quero ver como é que ele vai ser até essa semana 5, ver como é que ele vai fazer os ajustes necessários para cada confronto, como é que ele vai se portar, como é que, principalmente, o ataque vai se portar, até porque a defesa a gente já sabe. Então, eu acho que sim, eu acho que ele tem que ser um pouco mais cobrado, ele tem que ser cobrado num quesito mais de liderança mesmo, dele tomar as decisões e assumir a responsabilidade de ser um head coach, porque é fácil você focar na defesa, você só falar de defesa, que é a sua área de conforto. Agora ele tem que entender que ele não é mais o coordenador defensivo, e talvez existem casos, né, de coordenadores ofensivos e defensivos que, quando se tornam head coaches, acabam percebendo que não é muito a deles. Eu, pelo menos, estou vendo isso com o Josh McDaniels, que era coordenador ofensivo dos Patriots, e agora head coach dos Raiders, e os Raiders estão 0-3 na temporada. Um time que tem Davante Adams, um time que tem Darren Waller, os dois top 5 de suas posições, Hunter Renfrow. Então, existem coordenadores que não servem para ser head coach. Será que esse é o caso do Dennis Allen? Eu quero esperar um pouco para ver, mas não estou gostando muito do que estou vendo nesse início de temporada. Não, eu vou junto com o Davi também, cara. Eu acho que não é o momento para a gente cornetar, cobrar o Dennis Allen no momento, e que sim, ele precisa ter mais pulso. Eu acho que como eu sempre falo, já fazem 10 anos que o Dennis Allen assumiu o cargo de um head coach profissional, né? De técnico principal de uma franquia da NFL. E agora, eu acho que ele está ainda se readaptando, pelo menos essa posição importante, que é não só ficar responsável da defesa, mas também do ataque, de ser o cara da palavra final no front office, no coaching staff, perdão. Então, assim, até mesmo ou talvez o Davi também se lembre, quando vazou pelo menos os vídeos, né, do Trevor Penning brigando com o companheiro de equipe, todo mundo ficava perguntando, cadê o Dennis Allen cobrando? Cadê o Dennis Allen puxando pelo menos a orelha do jogador? Tá faltando o pulso do próprio técnico em cobrar todo mundo, e mesmo que seja dar uma bronca, seja dar uma dura no elenco, para que seja feito os ajustes necessários para todo mundo desempenhar, cara. Porque, um fumble como o Kamara sofreu ainda no início do jogo é inacreditável, inadmissível também, sabe? Eu não vejo muita displicência, por mais mérito do próprio jogador adversário, mas, sabe, a linha ofensiva não é de hoje sempre cometendo faltas idiotas e ridículas que matam o ataque. E falta pulso do treinador em que seja feito ajustes, em que tenha mais disciplina dos seus jogadores para que deem mais ritmo para o ataque, que o ataque possa desempenhar melhor, o seu quarterback consequentemente jogando melhor, sabe? O quarterback vai ser a grande narrativa do Saints depois da aposentadoria do Brees. Então, a gente pelo menos espera que o Dennis Allen tenha mais presença no vestiário, que seja mais firme, que cobre as mudanças necessárias, mas que também possa fazer os ajustes nele mesmo, de se entender como é uma posição nova, entre aspas, que ele possa se adaptar melhor e com isso fazer essa equipe funcionar melhor. Para fechar o ataque, vamos falar dele, James Winston. Como a galera falou aí, um quarterback 30-30, né?
30 touchdowns, 30 interceptações na última temporada no Tampa Bay. Jogo passado foi horroroso. Este jogo também, ele continua jogando machucado, como eu falei, e ele não consegue fazer a leitura de campo. Culpo a lesão, mas eu culpo mais o staff que deixou ele jogar desse jeito. Assim, o jogador, óbvio, tá sob contrato ali, ele não é um Drew Brees, que até Drew Brees jogou machucado aí, né, com lesão na costela, pulmão perfurado, e James Winston jogando desse jeito, cara. Ele parece que muitas jogadas que ele poderia ter corrido, ele não correu, por medo de machucar. Ele também não estava conseguindo, a mobilidade dele horrorosa. Leitura de campo dele. Às vezes tinha um jogador livre de um lado e o outro marcado lá, dupla marcação, tripla marcação, ele jogava onde o cara estava marcado. Mesmo quando a linha ofensiva, dava tempo para ele olhar. Eu estava vendo, não sei quem mandou lá no nosso grupo lá do WhatsApp, lá do grupo lá do Saints Brasil, que o release dele tá até mais rápido que o do Brady, assim, sabe? Ele só tem 2, 3 segundos, 5 segundos a menos que o Brady para lançar a bola. Óbvio que né, faz diferença, mas tem momentos que a linha ofensiva tá segurando, mas ele não tá sabendo ler o campo. O que vocês acham aí? 50% culpa da lesão, 50% erro dele? Qual porcentagem aí, sei lá, 40% lesão, 10% chamadas ruins, lesão? Qual a porcentagem de que vocês dão aí para essa fase do James Winston? Cara, eu colocaria pelo menos 50% na linha ofensiva, porque o James Winston, quando é pressionado, ele não joga bem. Isso já é desde a época do draft, desde os primeiros anos dele com o Tampa Bay, e a gente já sabia que quando ele chegou no Saints, a gente ainda tinha o Terrell Armstead, então a gente ainda tinha uma das melhores linhas da liga, e isso era meio que uma garantia. Bom, ele vai ter tempo no pocket para trabalhar, então vai ser melhor. Tanto que ele jogou bem nos primeiros jogos como titular na temporada passada, antes de se machucar, e estava tendo ótimos números, se não me engano, 16 touchdowns e 3 interceptações, algo assim. Então, ele é um cara que com o tempo no pocket e com peça para trabalhar, ele consegue produzir. E peça para trabalhar é o que ele tem. Ele tem o Jarvis Landry, ele tem o Chris Olave, ele tem o Camara, ele tem o Michael Thomas, ele tem o Tre'Quan Smith, tem o Max Calloway. Então, eu colocaria 50% na questão da OL e colocaria 40% na questão das costelas dele, porque é muito difícil você jogar quando você não consegue se mexer. E raramente, e dá pra ver claramente que quando ele tenta sair do pocket, quando ele tenta fazer um scramble, dá pra ver que ele tá todo duro correndo. Isso incomoda ele tá com medo de tomar algum hit. Então, sim, cara, ele tem uma parcela de culpa, mas hoje, com a situação atual, com o contexto atual, não consigo colocar uma culpa muito pesada nele. Claro que ele tem problema de leitura, mas aí eu tenho que pensar nas raízes disso, né? Porque ele tá tendo umas leituras bem equivocadas. Primeiro, porque ele quer soltar a bola rápido. Quando ele solta a bola rápido, quando ele quer soltar a bola rápido, aliás, ele tende a fazer leituras mais precipitadas. E por que ele quer soltar a bola rápido? Porque ele tá machucado e não quer tomar hit. E também porque ele sabe que a linha ofensiva não tá conseguindo segurar ninguém. Principalmente quando joga contra uma linha defensiva muito boa. Então, cara, é um conjunto de merda que faz ele estar nessa situação que eu acho bem pesado. E espero que ele fique saudável, cara, em algum momento da temporada. Espero que o Trevon Penning também fique saudável para melhorar essa linha ofensiva, porque eu tô muito curioso para ver como é que esse time fica saudável, cara, e infelizmente a gente não tá conseguindo ver. Então, acho que é isso, cara. Acho que 50% da linha ofensiva, 40% nas lesões e 10% dele, porque sim, ele tem uma parcela de culpa por estar com tanto medo de levar hit, o que também é entendível. Não, eu acho que o Winston, ele sempre, como a gente bem disse, né? Ele é esse cara que a gente aprendeu a entender que ele é um cara muito
que oscila muito, né? Embora desde que ele tenha chegado no Saints, apesar de, na temporada passada, ele ter desempenhado bem, acabou se machucando e perdeu o restante da temporada. Isso acabou complicando muito os planos de New Orleans naquele ano, né? Então, as lesões são corriqueiras, entre aspas, na carreira do Jameis Winston até aqui. E sim, é difícil de você realizar as jogadas que você quer quando você está com costela quebrada, se esforçando para jogar no sacrifício, sendo que você quer, o que você quer é soltar a bola rápido, evitar tomar hit e complicar ainda mais a sua lesão, né? Então, assim, a lesão, é a linha ofensiva, como a gente bem falou aqui. Se existe um cara que tem me dado muita dor de cabeça, não sei se o Davi e a Jéssica vão concordar comigo, este alguém é César Ruiz, que chegou com uma certa, não vou dizer expectativa não, foi uma escolha por necessidade no draft de 2020, e até aqui não fez nada que se provasse o valor daquela escolha alta, né? E tem mais dado dor de cabeça pro torcedor do que alívio. E, cara, quem mais tem me dado dor de cabeça é justamente as lesões também. As lesões de como um todo acabam atrapalhando nessa expectativa do torcedor, do time ir longe, do time conseguir desempenhar bem. É porque o Trevor Payne tá machucado, Jameis Winston machucado também, o Michael Thomas por mais que tenha desempenhado bem nesses últimos 3 jogos, é um cara que tá voltando de lesão e também já saiu com 2 no jogo contra a Carolina, né? O Marquise Kelly e o Tre'Quan Smith também tiveram suas lesões ainda. Quer dizer, por enquanto não, estão de boa. E o Chris Olave, se alguém tocar naquele menino, eu vou gastar meu réu primário em quem fizer isso, né? Eu sou jurídico do Chris Olave, mas assim, o grande ponto que eu sempre falo é lesões acabam matando as expectativas dos torcedores. Basta a gente olhar, por exemplo, para São Francisco com o Trey Lance machucado. Então, fica difícil você produzir quando você está machucado. Fica difícil também quando você não tem a segurança necessária. E também a parcela dele, do próprio Jameis Winston, do próprio jogador, que mesmo apesar das lesões e apesar da falta de segurança que a OL transmite, você jogando mal não resolve muita coisa, né? Só colabora por esse conglomerado de merda que a franquia, que o jogo, que a equipe desempenha no decorrer do jogo, né, da partida. Alguém quer falar mais uma coisa do ataque? Senão a gente passa para a defesa. Não, de boa. Falar de defesa, então. A defesa tá segurando. Peraí. Vamos lá. A defesa tá segurando enquanto pode. Consegue segurar até o 3º quarto aí. O ataque não fica em campo. O ataque. Só uma última coisa. Uma coisa que o Caio colocou lá na review dele do jogo, no pós-jogo dele lá no nosso blog. Ele falando que o ataque não consegue criar sequência. Não tem sequência, né? Aí os meninos estavam falando até antes da gente gravar. É igual aquele time de futebol que tem posse de bola, mas não chega no gol, né? O ataque dos Saints tá assim. A gente não consegue ter o Jameis Winston e o ataque não consegue dar uma sequência pro Saints, né? Não tem uma evolução. É um time não sabe o seu propósito, digamos assim. Mas a defesa tá segurando enquanto dá, principalmente nossos cornerbacks. Não tenho falado o Lattimore, tá muito bem sempre. O Lattimore, quanto menos você fala dele, significa que ele tá fazendo o trabalho dele certo. Demario Davis está muito bem. Primeiro jogo da temporada ele estava meio sumido, mas agora ele está aparecendo bem. Mas eu me pergunto, onde está Ken Jordan, onde está Marcus Davenport, que o Saints não consegue chegar, não consegue fazer pressão no quarterback adversário, e o quarterback adversário dessa semana era o Baker Mayfield, entendeu? E isso que o Saints conseguiu segurar ele muito bem, né? O ataque do Panthers não é essas coisas também não, a nossa defesa conseguiu segurar eles muito bem. Eu só tenho um porém, que é a nossa cobertura de passes está horrorosa. A gente está conseguindo segurar a corrida, seguramos bem o McCaffrey,
mas o Saints não tá conseguindo segurar, a defesa não tá conseguindo ter uma boa cobertura de passe, e o PJ Williams me entregou um touchdown ali pro Panthers no final do jogo, que jogou um balde de água gelada, gelo, toda a água do Nilo aí na galera, com aquela falta de cobertura que ele tem. Mas vamos então. O que vocês veem de bom nessa defesa até essa terceira semana? Cara, a defesa, que é o meu lado favorito do futebol americano, né? Minha posição favorita é a posição de linebacker. Então, é um lado que eu prezo bastante, pela nossa defesa ser boa já há vários anos, coisa que não era quando eu comecei a torcer, né? O Drew Brees sofreu ali em 2010, 2016, uma defesa não muito boa. Então, nesses últimos anos, a gente está tendo boas peças, a gente está tendo uma boa solidez, uma boa sequência. E a gente tem peças, que nem você falou, Marshall Lattimore, um dos 10 melhores corners da liga. No jogo contra os Bucks, por exemplo, antes dele ser expulso, ele estava amassando o Mike Evans na cobertura, então é um cara muito importante. O Mario Davis, para mim, top 5 de linebacker da liga hoje, um cara muito agressivo em blitz. O nosso pass rush, que, cara, mesmo com a nossa defesa como um todo sendo muito boa, o nosso pass rush nunca foi um dos melhores da liga. A gente tem o Onyemata, a gente tem o Matthew Davenport, a gente tem o Cam Jordan, que para mim, não é questão de qualidade, mas é questão de versatilidade, está entre os 3 pass rushers mais completos da liga, tanto em defesa de passe como em defesa de jogo terrestre. E ele teve seu primeiro sack ontem, teve seu primeiro tackle for loss. Se não me engano, o tackle for loss ele já tinha, mas sack foi o primeiro. Então, é um cara que ele sempre falou, né, que quando ele pode demorar para ter o primeiro sack, mas depois que ele tem esse primeiro sack, ele começa a criar ritmo, e eu espero que isso aconteça, porque a gente está precisando dele. Ele é o nosso melhor jogador dessa linha, e precisa aparecer, precisa fazer jogadas para o time nos momentos mais cruciais. Então, eu tenho quase certeza que ele vai conseguir produzir, porque ele sempre produz, então espero que ele produza aí. O Pete Werner, cara, um linebacker com uma grata surpresa, tá jogando muito bem, com certeza a principal aquisição do Saints nos últimos anos nessa posição, então estou bem feliz com ele. A gente estava sem o Marcus May, vale lembrar, né, um cara que veio do New York Jets, um líder de secundária, o Tyrann Mathieu meio que jogou sozinho ontem, e o Marcus May fez bastante falta, cara, porque ele é um cara que consegue alinhar com o edge, um cara que consegue ser bastante agressivo em blitz, e é um líder, né, um veterano, e deu para sentir a falta dele. Então, esses são, para mim, os principais destaques da defesa. Eu não vou ficar me alongando muito, porque acho que a nossa defesa tá em boas mãos, diferente do ataque, né, por causa desse desequilíbrio que a gente está tão insatisfeito, né, porque a defesa consegue fazer um trabalho, já o ataque não consegue produzir. Então, cara, a gente consegue tomar um touchdown até o último período, o que é louvável, porque se não fosse pelo fumble do ataque no primeiro quarto, se eu não me engano, a gente teria um jogo muito mais próximo e com provavelmente uma chance de, cara, 75% de ganhar, porque a nossa defesa estava parando tudo. E também estava parando tudo antes da briga contra os Bucks, né? Então, é um setor que eu não me preocupo muito e, cara, a gente jogou bem. Espero que a gente continue a evoluir, porque se o Cameron Jordan entrar para a temporada, aí sim a gente vai ter uma defesa mais completa. Não, pois é, cara, eu gosto, eu não tenho muito do que reclamar da defesa de New Orleans, porque é uma defesa que mostra sua força, principalmente uma das coisas que eu sempre elogiei foi a defesa contra o jogo terrestre. Eu acho que o miolo ali do front seven poderia ser melhor, né, na questão de defensive tackle. Não acho o Shai Tuttle e o Carl Granderson nomes tão talentosos assim, mas o David Onyemata é um cara que eu sempre respeitei bastante. Eu tenho um pouquinho de saudade de Sheldon Rankins, uma pena que ele infelizmente sempre costumava se machucar, mas o cara era bola, né? A dupla de defensive ends não tenho também que reclamar. Acho que o Peyton Turner, o Marcus Davenport e o Cameron Jordan são um trio interessante. É claro, o Jordan desponta muito mais porque, né, é um dos melhores da liga. Acho que, como a Jéssica abriu ainda o podcast, o Marcus Davenport é um cara que eu estou sentindo um pouquinho mais de falta, mais de presença.
e que poderia pelo menos puxar um pouco mais dessa responsabilidade, principalmente nesses jogos que vão exigir bastante de New Orleans no aspecto defensivo. O Pete Werner e o Demario Davis são caras que eu tenho muito respeito, principalmente o Davis, porque já tá há mais tempo, é um veterano que se consolidou como um dos melhores linebackers da liga, mesmo com a idade sendo um fator. Acho que ele tem melhorado cada vez mais, isso é muito bom. É claro que quando ele sair, isso vai ser um peso importante para suprir, né? Eu sinto um pouquinho de saudade também do Con Alexander nessa defesa, junto com o Pete Werner. Seria curioso também para ver como esse time desempenharia, né? E a questão da secundária, cara, o Paulson Adebo fez uma primeira temporada de profissional interessante. Ele voltou para o jogo de ontem, né? Eu espero que ele pegue o melhor ritmo, porque foi uma mão na roda, um ponto positivo do Saints na temporada passada, na defesa. O Marshon Lattimore dispensa comentários, eu acho que e o Davi falou justamente do jogo contra Buccaneers, contra Tampa Bay, né? A gente um jogo contra New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers, o melhor matchup que se tem é Marshon Lattimore e Mike Evans, porque os dois sempre vai ter aquele trash talk no meio do jogo, vai ter aquela briga, vai ter aquele jogo, né, um pouco mais a flor da pele, mas ainda assim ser ejetado do jeito que foi complicado, mas ainda não fez muita falta no decorrer do jogo. A secundária, e por fim, no fundo de campo, o Marcus May é um cara que eu ainda estou botando um pouquinho mais de esperança, né? Um cara que mostrou ser um sólido safety. Eu acho que ele poderia se despontar, ter um pouquinho mais de volume de jogo, mas é um cara que também volta de lesão, machucado, é um cara que tem que ter um pouquinho mais de calma, mas eu acho que ele pode ser também um grande apoio junto ao Tyrann Mathieu, que é um baita safety, né? A única coisa que me dá nos nervos, só de lembrar, falando da posição de safety, é Daniel Sorensen, que é um cara que eu tenho minhas devidas ressalvas, meu devido rancor e ódio de ver ele jogar ainda com a camisa de Kansas City, porque, né, fraco. É um cara mais para special teams. Enfim, acho que a defesa ainda está se ajustando, esperando os jogadores importantes, os playmakers dessa defesa aparecerem e o restante engrenar. Eu acho que podemos ter certa tranquilidade no aspecto defensivo do futebol americano lá em New Orleans, certo? O que vocês estão achando do Tyrann Mathieu? Veio com toda a pompa e circunstância, com um grande nome, e até agora, o que vocês estão achando dele? Acho que ele poderia estar jogando melhor, mas é um novo time, é um novo sistema, então eu sei que ele é um cara de qualidade, top 10 de safety da liga, mas tem que também ter um pé no chão, né? Ele não é um cara tão jovem, então ele pode ser mais nome hoje do que bola. Porém, eu acho que ele foi uma ótima aquisição, mais do que de liderança, já que a gente perdeu o Michael Jenkins, já que a gente perdeu o Marcus Williams. Então, ter ele, Marcus May, Demario Davis, o Cameron Jordan, que são jogadores mais experientes, e liderando essa nova leva que está chegando, eu acho que é interessante. Mas, acho que ele poderia estar jogando melhor. Mas não vou crucificar ele, porque a gente sabe que a adaptação é bem complicada. Eu acho também que o Tyrann Mathieu, tendo a experiência que tem dentro da liga, poderia também puxar um pouco mais de responsabilidade. É um cara de talento, mas que, né, pelo menos no último ano dele ali em Kansas City, jogou um pouquinho mais pelo nome. Então acho que ele ainda está pegando. Eu sinto que ele está entendendo um pouco mais da defesa, já entendeu como funciona, mas acho que falta também aparecer, né, para ser aquele Tyrann Mathieu que a gente conhece já de longa data, desde que ele entrou na liga. Para ser, ele precisa também ser essa figura de liderança dentro de uma posição carente, né, que já teve nomes como Von Bell, já teve o Kenny Vaccaro também, mas que tem sido também uma dor de cabeça, porque a secundária de New Orleans também é uma coisa que, mesmo com os nomes que tem, historicamente sempre passou muito sufoco. Então, se a gente tiver pelo menos essa liderança do Marshon Lattimore como cornerback e do Tyrann Mathieu como safety, talvez metade do problema já tenha sido resolvido, né? Mas precisa aparecer, precisa jogar mais, não só com o nome do talento que ele é, né, a importância que ele tem também, mas precisa demonstrar.
Alguém mais tem algo a falar sobre defesa? Não, tô de boa. Só só falar dos special teams rapidinho, que eu não sei o que aconteceu, ladeira abaixo essa temporada. Não sei se é falta de treino, não sei se é falta de química entre os special teams. Special teams só funcionou no primeiro jogo e sumiu depois. Will Lutz aí que sempre foi a melhor coisa aí, um dos melhores jogadores do nosso special team. Parece que voltou de lesão e voltou inseguro. Nosso special team não consegue segurar mais. Comete muitas faltas que deixa a gente, meu Deus. No jogo passado, uma falta lá foi crucial para dar a vitória pro Buccaneers. Essa vez também. Perder 2 field goals assim, cara, não é normal. Principalmente pro Lutz. Mas vamos aguardar, né? Vamos ver como será o próximo jogo do Saints, que é contra o Vikings. Olha que alegria. O jogo é lá em Londres, 10h30 da manhã, se eu não me engano, se eu não estiver errado, horário de Brasília. É 8h30, Nova Orleans. Não, deve ser 10h30 aqui, se eu estiver errado. Se eu estiver errado, me corrijam, por favor. O jogo é contra o Vikings, a nossa pedra no sapato aí de toda a temporada. O Saints se ferrou com esse calendário, a gente só vai ter bye week na semana 14. A NFL não pensou assim, poxa, vamos dar bye week depois que eles voltarem de Londres. Não, só na semana 14. Se virem aí com um rojão na mão de vocês. E é isso, Vikings. Como tá o Vikings? Eu não sei, eu raramente acompanho outros times, assim, porque eu fico mais focado no Saints. De vez em quando eu vejo um jogo ou outro de outro time. O Davi pode falar melhor que eu, porque ele tá mais por dentro da temporada. Eu confesso que eu ando um pouquinho mais off, mas ainda sempre acompanhando o que dá, né? Mas assim, os Vikings têm um ataque muito bom, é um ataque que eu particularmente gosto bastante, né? Principalmente com a chegada do Kevin O'Connell, que é o novo head coach deles. É um cara que vem com uma mentalidade mais ofensiva, vem dando um pouquinho, pelo menos tirando um pouco mais do Kirk Cousins de uma forma positiva, né? Eu acho que Minnesota tem um elenco como um todo que vai brigar junto com o New Orleans até o final da temporada por uma vaga no Wild Card, porque é uma equipe forte. Eu não me surpreenderia se eles forem à pós-temporada, né? Que tem Justin Jefferson, dispensa apresentações, já estou com medo dele, deixando bem claro isso, né? Adam Thielen, que também é um sólido recebedor, o Dalvin Cook, que é um baita running back, é um cara que eu gosto bastante. E, por fim, acho que talvez o grande problema, pelo menos conversando com torcedores dos Vikings e vendo muito como a opinião deles, acho que o grande problema é a defesa, no que mais a secundária de Minnesota tem sido uma dor de cabeça, né? O Patrick Peterson já é um cara mais veterano, então não rende mais daquele, como a gente aprendeu, como pode dizer, não é mais aquele Patrick Peterson que viera de Arizona, né, nos tempos áureos dele. Acho que talvez o melhor nome ali na secundária é o Cameron Dantzler, que eu não sei dizer como ele tá, mas assim, demais nomes são nomes medianos para baixo, que têm sofrido bastante marcando outros caras, principalmente grandes recebedores, embora Minnesota tenha vencido uma equipe como Green Bay com devido mérito, porque o Justin Jefferson é um monstro, é um cracaço de bola, não tem muito o que dizer, mas o front seven é um front seven interessante, como a gente conhece, já faz bons anos que a defesa de Minnesota, no quesito front seven, é muito forte, com bons nomes interessantes, e que costumam dar trabalho, né, para a OL adversária. Jogar em Londres vai ser difícil, tanto por conta do fuso horário, o cansaço dos trâmites, né, dos Estados Unidos para a Inglaterra, e o calendário apertado, né? A gente sai de 3 semanas jogando clássicos e vai jogar a semana 4 em casa, ou pelo menos dentro dos Estados Unidos, não, vai jogar em Londres. Então vai ser cansaço, vai exigir muitos jogadores e vai ser um aperto também muito pela condição física dos principais jogadores do elenco. Minnesota é uma equipe forte, se sair com derrota eu não vou ficar tão surpreso assim, mas eu tenho que fazer o meu papel de torcedor e torcer até o final, né? Porque vencer Minnesota é importante lá na frente. Pode não ser tão significativo assim a primeiro momento, mas no final da temporada regular, sonhando com vaga na pós-temporada,
vai fazer diferença. Então, cara, o Minnesota Vikings é um time que eu gosto bastante. Não só questão de time de elenco, mas uma questão de franquia mesmo. Muito obrigada por dar ban aqui agora. Vou te chamar pro nosso grupo do WhatsApp, não vou mais. A pessoa admite no podcast do Saints que ele gosta do Minnesota Vikings. Ah, não. Cara. E é porque, tipo assim, eu sou um cara que muita gente odeia o Minnesota Vikings, né? Torcedor do Saints. Eu sou aquele tipo de torcedor que odeia mais os Rams do que os Vikings, porque a questão dos Rams foi questão de roubo mesmo, foi questão de erro, e aquilo ali é imperdoável. O dos Vikings foi bola, e quando é só questão de jogo, eu tendo a relevar, mesmo partindo do meu coração. Mas, cara, os Vikings, eles são um time hoje que tem um quarterback bastante subestimado, que é o Kirk Cousins. Pena que a gente não vai jogar contra eles no prime time, porque seria uma vitória garantida, né? A gente sabe do recorde do Kirk Cousins em prime time. Mas é um time que, igual o Lucas falou, cara, perfeitamente, que a defesa é o principal defeito. Principalmente a questão da secundária, que ela tá um pouco capenga ainda, então dá pro James Winston explorar isso, ainda mais com as peças que a gente tem. Tanto que eu acho que esse pode ser o melhor jogo do James Winston na temporada até agora, mesmo com a questão da viagem, mesmo com a questão do horário. Então eu acho que pode ser uma partida bem interessante. O problema é parar o ataque deles, que é muito bom. A gente tem um backfield muito bom, a gente tem um corpo de recebedores muito forte, e eu acho que vai ter que ser uma marcação homem a homem ali do Lattimore, do Justin Jefferson, que vai ser um matchup muito interessante de ver. A gente sabe que o Mike Evans, por exemplo, ele tem muita dificuldade com o Marshall Lattimore por ele ser um dos corners mais físicos da liga hoje. Então eu quero muito ver como é que o Justin Jefferson vai sair contra ele. Eu acho que vai ser nessa questão, porque você tem que colocar o melhor jogador da sua secundária para marcar o wide receiver do outro time, o melhor wide receiver do outro time, e o nosso nome é o Marshall Lattimore. Então vai ser bem interessante ver esse matchup. Vai ser um jogo equilibrado, eu não acho que vai ser um jogo muito cara de goleada para um lado ou para o outro, mas a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com as bolas longas que o Kirk Cousins ama soltar para o Justin Jefferson e para o Adam Thielen, que nem o Lucas falou, que é um cara muito subestimado, undrafted, acabou de completar 50 touchdowns na carreira, então é um time bem interessante, é um time complicado de se jogar, mas dá para vencer. Como eu falei para vocês, eu sou um pouco mais otimista do que a maioria, mas sempre com os pés no chão. Eu acho que dá para vencer, só que vai ser um pouco complicado por causa dessa explosão. Então, focar mais na defesa deles, que é fraca, e tentar conter o máximo esse ataque que tem peças para todo lado. Então fica aí, torcedor de Nova Orleans, a gente vai ter que acordar mais cedo para assistir o Saints, que alegria, e torcer para que ninguém se machuque mais gravemente aí durante esse jogo, porque vai ser só pauleira depois. O Saints levou todo mundo que estava no Injury Report da semana, até a galera que estava fora, todo mundo foi para Londres, então vamos ver como as coisas se desenvolverão durante essa semana. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Notícias aí da semana que saíram no nosso blog, saíram lá nas redes sociais. Sean Payton provavelmente vai voltar a treinar na próxima temporada. Lembrando que ele ainda está sob contrato com o Saints, então significa que se ele voltar a treinar qualquer outra franquia que não for o New Orleans Saints, essa franquia vai ter que ceder alguma pick de draft, alguma outra coisa. Então vamos aguardar. Dolphins está 3-0 essa temporada, só quero deixar isso registrado aqui para a posterioridade, né? Quem sabe daqui a 100 anos alguém esteja ouvindo isso. Dolphins está 3-0 no começo da temporada 2022. Talvez o meteoro venha, talvez. New York Giants está também, então está 2-0, porque o New York Giants está jogando agora e está perdendo, então vamos aguardar. E tem mais um time que está 3-0, que é o Dolphins. Vou lembrar agora. Mas são dois times aí que ninguém imaginaria que nessa altura do campeonato estariam 3-0. O terceiro time não, os Giants? É o Dolphins. O Giants está jogando agora, está perdendo. 2-0. E tem mais alguém, que eu não lembro quem que era. O Buffalo perdeu. O Buffalo perdeu. Mentira.
Eu não vou lembrar agora de cabeça. Mas são 3 times, 2 times, né? Então, estamos aguardando aí o final do jogo do Giants. Acho que são os Buccaneers, não? Perdão. Acho que é os Buccaneers, porque os Buccaneers também eles venceram. Não, minto. Perderam, pô. O Buccaneers perdeu. Mas, gente... enfim, gente. Fica aí o mistério. Vocês estão no Google aí. O terceiro time. Mas o Dolphins está 3-0 na AFC, que eles são, é um negócio assim absurdo. Mas tudo bem. Isso que significa aí ter técnico, né? Ter o quarterback. As coisas se alinhando aí pro Dolphins. Dolphins no Super Bowl, você viu primeiro aqui. Você ouviu primeiro aqui. É isso, galera. Chegamos ao final. Obrigado a todo mundo que nos aguentou aí nessa horinha no seu reprodutor favorito de podcast. Se você ouve isso no 2.0, meu Deus, como vocês conseguem? Por favor, como disse o rei dos heterossexuais, o garoto dos reacts, que eu nunca lembro o nome, Casimiro, a vida é em 1x, galera. A vida é em 1x. Ouça a vida é em 1x, né? Se você só ouve as coisas em 2x, 3x, procure uma terapia. Recomendo. Inclusive, minha terapeuta, a gente boa pra caramba, atende online. Se quiser, depois eu passo o telefone dela pra você. Mas agradecer aí ao Davi. Davi, faça sua propaganda. Bem-vindo ao nosso podcast. Está convidadíssimo a voltar sempre que quiser e puder. Que isso, muito obrigado. Estou aberto a convite também. Pode chamar que vocês vão vir para falar desse time. E é isso, galera. Eu sou o Davi Alves, jornalista e redator ali do Redzone Brasil. Espero que vocês sigam lá nas redes sociais para você acompanhar tudo que acontece na NFL. A gente produz conteúdo. A gente tinha um podcast, né? Mas só que a gente parou nessa temporada porque tem muita coisa acontecendo. A gente vai fazer uma cobertura em loco lá no México, dos 49ers. Então, vai ser bem legal. Muito obrigado e é isso. E até a próxima. Obrigado de verdade pelo convite, por estar aqui. Eu sempre falei que eu estava esperando pelo menos uma oportunidade de aparecer em algum podcast do New Orleans Saints. Eu acho que posso riscar da minha lista, de verdade. Obrigado, de verdade. A galera que quiser acompanhar meu trabalho nas redes sociais é Lucas, OLIVS, _ no Twitter e no Instagram. Falo bastante também sobre futebol espanhol. E, enfim, eu sempre que quiser chamar, pode me chamar para a gente bater um papo sobre essa franquia que a gente ama, sofre, né, e passa muito nervoso. Enfim, pessoal, beijo de verdade. Valeu. Obrigada, Lucas, também convidadíssimo a voltar sempre que quiser, sempre que puder. Fica aí o convite estendido para você. Galera, segue eles lá, sigam eles lá nas redes sociais. Segue a gente no @SaintsBrasil09, no Twitter, Mundo Rudete, no Instagram, procure por Saints Brasil, no Facebook, também mundorudete.blogspot.com no nosso blog. E abraço pra galera que ouve a gente e tá lá no nosso grupo do Telegram. E também abraço pra galera lá do Flor do Superdome, que tanto eu quanto o Eric estamos lá também. Segue a gente lá. Segue a firma, @Flor do Superdome no Twitter, @SaintsNationBR no Twitter, @NolaSportsBR no Twitter e @NoPelsBrasil no Twitter, que é o Ivanzito, ele fala do Pelicans e hoje teve fora o chute lá, né, as sessões de fotos da mídia apresentando os times. A NBA está voltando. Segue lá se você é torcedor do Pelicans. Eu confesso que eu torço pro Lakers, então, mas incentivo o Ivan a torcer pro Pelicans. Garoto, continue assim, firme e forte. E segue a gente, óbvio, @SaintsBrasil09. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu hoje, que sempre está nos ouvindo. Classifica a gente lá se vocês escutam no Spotify, dê 5 estrelinhas, segue a gente lá e espalhe o nosso podcast aí para todo mundo. Porque quando o Saints perde, o nosso podcast dá mais audiência. É triste, mas é a realidade. Até a próxima e assistam Sandman na Netflix. É isso, galera. Obrigada. Falou, até a próxima.